Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou professora de matemática do Colégio Irineu José Ferreira. Nós vamos, esse ano, trabalhar juntos, turma 2006, 2006, 2007, 2008. Essas turmas são as turmas do turno da tarde e nós vamos começar a falar sobre a apostila do primeiro ano do ensino médio, né? Que seria a apostila que nós vamos trabalhar o primeiro e o segundo bimestre de 2020. Vai ser uma revisão, na verdade, né? Então, é isso. Vamos começar a falar sobre conjuntos, né? Conjunto, eu vou colocar aqui a apostila de vocês, do primeiro ano, noções de conjunto. O que vem a ser conjunto? O conjunto é reunião de vários elementos, né? Esses elementos podem ser objetos, pode ser letras, pode ser palavras, pode ser números, né? Então, pode ser várias situações. Pode ser os elementos da tabela periódica, né? Bom, aqui nós temos uma introdução do que é uma noção de conjunto. Podemos escrever a matemática do dia a dia em linguagem de conjunto, mas que seriam conjuntos? O que seriam conjuntos? Em noção primitiva, é a reunião de elementos, né? Sejam eles por característica comum ou não. Aí ele te dá o exemplo, números pares, tabela periódica, alfabeto, o lápis de cor, presente na caixinha, né? Lápis de cor, entre outros, certo? Bom, geralmente, né, nesses conjuntos apresentam elementos, né? Então, o conjunto, como uma coleção de objetos, as quais são chamados de elementos, né, uma vez que cada um deles pertence ao conjunto e possui uma característica em comum. Os elementos podem ser qualquer espécie, pessoa, animais, letras, números, etc. Geralmente utilizamos letras maiúsculas, A, B, C, D, para indicar conjuntos e letras minúsculas para indicar elementos, tá? Por exemplo, conjunto A, vamos ver aqui, conjunto A. Conjunto A, nós vamos indicar o elemento com a letra A maiúsculo no nosso alfabeto. E se eu quero indicar o elemento, sempre vai ser entre chaves, a letra, se for letra, vai ser minúscula do nosso alfabeto. Então, o conjunto A é A, B, C, por exemplo, tá? Bom, se vocês notarem, tá? Não tem é, esses elementos, então, eles são formados, né, pela letra A, a letra maiúscula, o conjunto é formado pela letra maiúscula do nosso alfabeto, a ABC, né, seriam as letras minúsculas, aqui dentro seriam as letras minúsculas. Os elementos eles estão separados entre um elemento e outro pela vírgula. Poderia ser também um ponto e vírgula, tá? Principalmente quando fosse tratar de números, por exemplo, números decimais, 2,5, 1,7. Então, para separar a vírgula de um número com o outro, a gente utiliza um ponto e vírgula também. E ele está sempre entre chaves, tá? É importante isso. Nós temos três tipos de representação: a representação por extensão, a representação por compreensão e a representação pelo diagrama, tá? Como é que é a representação de conjunto? Vamos ver aqui. A representação, como eu falei para você, ela sempre tá uma letra maiúscula do nosso alfabeto e aqui
nós temos as letras minúsculas que compõem o nosso conjunto. Aí o exemplo é o seguinte, por extensão. Então, o que é por extensão? Ele vai dizer que tipo de conjunto é. Conjunto de todas as vogais do nosso alfabeto. Então, quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U, né? Então, nós temos aqui o V de vogal, só que esse V é maiúsculo, porque está representando este conjunto. A, E, I, O, U são as respostas a resposta que a gente está dando a este exercício, né? Este exemplo, que são todas as vogais do nosso alfabeto, então A, E, I, O, U, separado entre vírgula. Poderia ser separado entre um ponto e vírgula. Por extensão, qual é a representação por extensão? Quando tem uma linguagem, né, matemática. Por exemplo, aqui, esse mesmo conjunto de todas as vogais do nosso alfabeto, ela pode ser escrita dessa forma aqui. V, que é a vogal, né? O conjunto vogal, é igual a x, tal que x é a vogal, né? Então, esse tracinho aqui a gente lê tal que. X, tal que x é vogal. X é quem? X são os elementos que compõem a este conjunto, né? Então, X são todas as vogais do nosso alfabeto, não é só uma vogal. Então, a resposta seria essa aqui, A, E, I, O, U. Aí a gente daria por extensão. O diagrama, ele é um gráfico, tá? Então, qual é a representação? A gente representa geralmente com uma circunferência, né? Pode ser não precisa ser necessariamente uma circunferência, pode ser uma forma oval, né? Então, ele é representado dessa forma, uma circunferência ou forma oval com ponto, né? A, E, I, O, U, ok? Nós chamamos esse diagrama de diagrama de Venn. Bom, agora vamos falar sobre alguns conjuntos importantes. Conjunto vazio é quando não tem elemento no conjunto. Importante, isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Por que que é importante? Vamos lá. Porque muita gente escreve isso aqui errado, tá? Coloca os dois, esse aqui dentro desse, né? O conjunto vazio, ele é representado pelo zero cortado ou entre chaves sem nada dentro, tá? Então, vazio é aquele conjunto que não tem elementos no conjunto. Por exemplo, qual o número primo? Um número primo fora o número 2, que é par. Não tem nenhum. Não tem nenhum número primo que é par fora o número 2. Então, esse conjunto seria vazio, ok? Outro exemplo, determine todos os números naturais menores que zero. Existem números menores que zero nos naturais? Não. O conjunto dos números naturais começa a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, né? Que são os números positivo e negativo, que seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, seria número inteiro, não número natural, tá? Conjunto unitário. Conjunto unitário que possui um único elemento, tá? Por exemplo, qual o número primo que é par? O único elemento é o número 2. O número 2 é o número primo que é par. Conjunto universo são todos os conjuntos que ali estão determinados por extensão, ou por compreensão, ou por diagrama. Todos que estão ali é o conjunto universo. No universo que ele está, eu estou no universo dos reais, estou no universo dos naturais, estou no universo da escola, né? Então,
É um conjunto de onde são retiradas soluções de um determinado problema, utilizando a letra U para representar um conjunto. Né? Esse U é de universo, tá? Então, agora nós vamos falar de algumas situações que nós temos em relação ao conjunto e elemento que dá uma confusão aí, tá? Para a gente comparar elemento com conjunto com outro, a gente utiliza os elementos e os conjuntos, né? Para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? A gente usa os elementos, né? A gente usa pertence ou não pertence. Então, para você representar um elemento para conjunto, você usa pertence ou não pertence. Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo 1. Pertence ao conjunto A? Sim, ele está aqui dentro, então 1 pertence ao conjunto A. 7. 7 não está no conjunto A, então não pertence. 11 também não pertence. 4 pertence ao conjunto A? Pertence, ele está aqui. Então, a gente usa elemento para conjunto. Então, comparar elemento e conjunto, a gente usa pertence ou não pertence. Agora, quando eu quero comparar dois conjuntos, aí a gente usa está contido, não está contido, contém ou não contém, tá? Sempre a gente usa essa relação de inclusão, ok? Então, 5 e 7 está contido em 1, 3, 5, 7, 9? Sim, está contido. Por quê? Porque 5 e 7 está aqui dentro. Então, 5 e 7 está contido, ou seja, está dentro desse conjunto maior aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contém 5 e 6? Sim, contém, né? A diferença do estar contido é que esses elementos têm que estar dentro do elemento do conjunto maior. O contém é quando esse elemento menor está dentro do maior. Então, daqui, esse elemento aqui contém o 5 e 6, tá? 2, 3, 4, 2, 3, 4, faltando 3 aqui, não tá? Não está contido nesse conjunto, porque está faltando o número 3. Se ele não está contido, a gente usa esse Czinho cortado, tá? Bom, então, de elemento para conjunto, a gente usa comparação, pertence ou não pertence. De conjunto para conjunto, a gente utiliza está contido, não está contido, contém ou não contém. Ah, professora, mas quando eu sei, por exemplo, quando um conjunto for unitário, que, por exemplo, se aqui fosse o 1, né, o conjunto unitário 1, eu vou utilizar. Como é que eu sei que ele vai ser representado por elemento ou por conjunto? É fácil. Esse 1, ele está sem chaves, então ele é o elemento do conjunto. Se esse 1 estivesse entre chaves, eu teria que usar o quê? Está contido ou não está contido, porque aí eu tô usando o subconjunto 1, né? O elemento unitário 1. Entenderam? Então, qual a diferença entre pertence ou não pertence? Para você utilizar, comparar pertence ou não pertence, tem que ser de elemento para conjunto. E para você comparar conjunto para conjunto, está contido, não está contido, contém, não contém. E para saber se é um conjunto, tem que estar entre chaves, tá? Se tiver sem as chaves, não é conjunto, é elemento. Subconjunto tem a ver com isso que a gente viu aqui. É quando um conjunto está dentro do outro, ou seja, quando um está contido no outro. Nesse caso aqui, A está contido em B, mas B não está contido em A. Então, A é um subconjunto de B, mas B não é um subconjunto de A. Então, vamos ver aqui, ó. A está contido em B. A está contido em B. A está contido em B.
Ou seja, BA é um subconjunto de B, tá? Agora, o B não está contido em A. Vou usar isso aqui, ó, tá? Porque eu não tenho esse... B não está contido em A. Se B não está contido em A, B não é um subconjunto de A. Ok? Não é um subconjunto de A. Bom, observação importante é que todo subconjunto, né, quando você vai formar um subconjunto, tem sempre o vazio dentro dele, tá? O conjunto vazio está contido em qualquer subconjunto, ou seja, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Se um conjunto tem n elementos, então terá 2 elevado a n subconjunto. Isso aqui é super importante. Isso aqui se cair em alguma prova, você não precisa descrever quantos subconjuntos tem dentro do conjunto, por exemplo, 1, 2, 1, 4, 6. Não preciso fazer esse aqui todos os conjuntos possíveis. O que você pode fazer para saber quantos elementos tem, quantos subconjuntos tem, na verdade, é só contar o número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? 3. Então, o número de elementos de B é igual a 3, ou seja, 2 elevado a 3, que vai dar 8. Aí eu sei quantos subconjuntos que eu tenho dentro do conjunto 1, 4, 6. Agora, se pedisse, em vez de quanto, quais, aí você teria que escrever quais. Aí, lembrando, sempre o vazio entra, tá? Em qualquer subconjunto. Igualdade de conjunto é você comparar se um conjunto completamente pertence ao outro. Todos os elementos do conjunto de A têm que pertencer a B. Ou seja, todos os elementos de um conjunto têm que pertencer ao conjunto, o outro conjunto, né? Então, por exemplo, A é igual a 2, 4, 6 e B é um conjunto dos números naturais pares menores do que 7. Bom, então primeiro a gente tem que ver quem é o conjunto B. Quem é o conjunto B? B é um conjunto de todos os números naturais pares menores que 7. Menores que 7. Quais são os números pares menores que 7? Naturais, 2, 4 e 6. Positivo, tá? Ele não colocou números naturais positivo. Tem que ser positivo para botar aqui 2, 4, 6. Então, nós podemos dizer que o A é igual a B. Os conjuntos subjuntos são aqueles que não possuem elementos comuns. Operações com conjunto. Nós temos aí a união, a interseção e a diferença. Como nos números a gente tem adição, subtração, multiplicação, divisão, o conjunto também tem as suas operações, tá? União é representado por todos os elementos do conjunto. Tanto se eu tiver dois conjuntos, eu vou todos os elementos de um e todos os elementos do outro. A palavra-chave desse conjunto, né, do conjunto união, é essa aqui, ou, tá? Então, isso aqui é super importante. Nós temos aqui a união de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um ou ao outro conjunto. Então, nós temos aqui x tal que x pertence a A ou x pertence a B, tá?
Aí nós temos aqui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7. O outro elemento B, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. A união B, você vai juntar todos os elementos de A com os elementos de B. Ah, eu vou colocar duas vezes o número 2? Não, você vai colocar uma vez só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você juntou todos os de A, constou todos de B. Bom, se você quiser representar, como é que você representa no diagrama? O diagrama é um gráfico, né? Então, como é que você usa o diagrama aqui? Primeiro, você vai fazer as duas circunferências. A interseção são os elementos que são comuns, né? Que fica aqui no meio. Então, nesse caso aqui, quem vai ficar no meio? O 2, o 3 e o 7, né? Ó, o 2, o 2 está aqui. O 2 está aqui. Está aqui. O 3 está aqui. E está aqui. O 7 está aqui. E está aqui. Então, aqui no meio são os elementos que estão se repetindo. O 2, o 7 e o 3. Bom, essa parte aqui foi o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sobrou o 1, o 4 e o 5. E aqui no B, quem é que sobrou? Sobrou quem? Sobrou o 6, o 8 e o 9. O 6, o 8 e o 9. A união você pinta no diagrama, você pinta todo o conjunto A e todo o conjunto B. Interseção. Interseção são os elementos que se repetem, tá? Simultaneamente. Por exemplo, e a união é o voltado para cima. Interseção é o voltado para baixo, tá? Então, é importante, é importante que agora vocês vejam que aqui eu usei a palavra e, ou seja, para ser interseção, x, tal que x pertence a e pertence a B. Ou seja, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, tá? Diferente do ou. Pertence a A ou pertence a B. Não necessariamente eles têm que pertencer aos dois conjuntos, né? Aqui não, aqui tem que pertencer aos dois conjuntos. Quem pertence aos dois conjuntos? O 2, né, que a gente acabou de dizer, o 3, o 3, o 7, é? O 2, o 3 e o 7. Muito bem. Bom, a interseção pelo diagrama de Venn, como é que você vai pintar? Você vai pintar aqui no meio, ó. Tá? Pintar aqui no meio. Diferença. Diferença é quando a diferença entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto e não pertencem ao segundo conjunto. Então, quem manda, quem é dominante aqui, é o conjunto A, tá? Nesse caso aqui, o A são os elementos de A, né? Você tem que retirar todos os elementos de B que estão dentro de A. Então, todos os elementos de B que estão dentro de A vai ser formado A menos B. Ou seja, x tal que x pertence a A e x não pertence a B, tá? Então, não pode ter elementos de B dentro do A. Por exemplo, A, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Bom, para você retirar os elementos, você tem que ver a interseção. Quem são as interseções aí? É o dois, a interseção são os elementos que estão se repetindo. Então, tem aqui o 3, o 2, o 7. Então, o que, que você vai fazer? Você vai retirar esses elementos do conjunto dominante. Quem é o conjunto dominante aqui? É o A. Então, você vai retirar o 2,
Você vai retirar o 2. Você vai retirar o 3 e vai retirar o 7. Quem é que sobrou aqui do A menos B? Quem é que sobrou do A menos B? A menos B vai ser igual. Quem é que sobrou? Sobrou o 1, o 4 e o 5. 1,4,5. Certo? Bom, e se fosse, por exemplo, B menos A? B menos A. O que você tem que fazer? Você tem que tirar os elementos que se repetem, ou seja, a interseção. Então, o que você vai retirar? O 2. Ó, lembrando que agora o conjunto dominante é o B. Por isso que eu tenho que te retirar do B. O 3 e o 7. O que sobrou de B? Sobrou o 6, o 8 e o 9. Tá? Então, a diferença em matemática em conjunto é assim. Você vai ter que retirar os elementos que estão se repetindo e vai olhar para o conjunto dominante, que é o primeiro conjunto. Você retirou os elementos que estão se repetindo, ou seja, a interseção, o que sobrou vai ser a diferença, tá? No diagrama, a gente pinta só a parte do conjunto A, se for A menos B, tá? Se for A menos B, a gente só pinta a parte do A. Você não vai pintar essa parte aqui, porque essa parte pertence ao conjunto B. Então, você vai pintar essa parte aqui. Complementar, dados dois conjuntos AB, tais que A está contido em B, ou seja, tem que ser um subconjunto para você falar de complementar, senão vai dar vazio, tá? Chamamos de complementar de A em relação a B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertence a A. Indicamos por C, A em cima e B embaixo, tá? Como B menos A. Então, B menos o A. O de baixo menos o de cima. B está contido em A. Nesse caso aqui, né? B menos A é essa parte aqui, ó. O A seria isso aqui, né? O A seria isso aqui, que A está contido em B, e B seria isso aqui. Quem é o complementar? Complementar é esse aqui que está em volta, tá? É esse aqui. Você retira o A, né? Que seria o B menos A. Você retira o A, vai ficar somente essa parte aqui em B, ok? Aí vocês, eu passei esse exercício de fixação, né? Da aula 1. Vamos voltar aqui. Nós temos outra. Eu botei aqui alguns exercícios que eu achei interessante, né? Para a gente fazer uma comparação com o que a gente fez ali, tá? Considere os conjuntos A, 1, 4 e 7, B, 1, 3, 4, 5, 7 e 8. É correto afirmar A não está A contém B? A contém B? Não. Sempre o grande contém o pequeno, tá? Ou o pequeno nunca vai conter o grande, ok? Só se eles tiverem o mesmo número de elementos. Só que se o A for igual ao B, aí eles têm o mesmo número de elementos, tá? Então, A. Então, perguntando se é correto afirmar. Então, isso aqui é falso. É falso. Porque A não está. Não.
A resposta é A. A, não contém B. Ok? A está contido em B? A está dentro de B? Sim. 1 está aqui, 1 está aqui, 4 está aqui, 7 está aqui, está aqui. Então, essa aqui é verdadeira. A contém B. B não contém A. B. A está contido em B, é verdadeiro, tá? A está contido em B. B não está contido em A. B não está contido em A. Verdadeiro. B não está contido em A. É o contrário. A está contido em B. B é interseção com A. B tem interseção com A. B tem interseção com A. Sim, verdadeiro. B tem interseção com A. Ok? Observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. X tal que X é múltiplo positivo de 4. Então, vamos ver aqui. Vamos escrever, porque está com compreensão, né? A é igual. Vamos botar por extensão. A é igual, para a gente entender. X é múltiplo de 4. Múltiplos de 4 são 0, 4, é tabuada de 4. 8, né? 12, 16, 20, e assim vai. Esse aqui é um conjunto infinito. B é igual. X tal que X é um número par e X, a gente lê de dentro para fora. X é menor do que 16 e maior ou igual a 4. X é maior ou igual a 16, menor do que 4. Bom, se é maior ou igual, então vai entrar o 4. 4 tem que ser número par. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 não entra porque é menor do que 16. Bom, o número 145 pertence ao conjunto A? O número 145 pertence ao conjunto A? Não. Por que que não é? Porque 145 não é múltiplo de A. Então, aqui é falso. Porque 145 não é múltiplo de 4. Não está na tabuada de 4, né? Se a gente pegar esse número e dividir por 4, a gente não vai achar um resto na divisão. Se tem resto na divisão, não é múltiplo. Número 26 pertence a A e pertence a B? 26 não pertence. 26 pertence a B, que ele é um número par. Não, pertence a A, que ele é um número par, é infinito. Mas ele não pertence a B, porque o B vai até o número 16, né? Então, isso aqui é falso. Essa afirmação aqui é falsa. Porque 26 é um número par
mas é maior do que 16. O número 11 pertence ao conjunto B? Não, porque, principalmente porque o B tem que ser um número par e 11 é um número ímpar. Falso. O número 12 pertence a A e pertence a B? Sim, ele está em A, ó, ele está aqui em A e ele está aqui em B. Então, esse aqui é verdadeiro. Qual é a possível lei de formação do conjunto A? 2, 3, 5, 7, 11. São números, são números primos. São ímpares, né? Bom, então vamos ver aqui. É um número simétrico e está entre x pertence a maior do que 2 e menor do que 15. Maior do que 2 não é, tem que estar o 2. Então tá fora, esse aqui tá falso. Esse aqui é falso. Né? Porque tem que ser maior do que 2. Tem que ler de dentro para fora, é lá no meio. É como se o número tivesse, os elementos fossem um sanduíche. Começa aqui e termina aqui, tá? Aqui está dizendo que tem que ser maior do que 2. Aqui tem que ser 2. É o número primo, que está entre o 1 e o 13. Sim, é um número primo que está entre o 1 e o 13. Isso aqui é verdadeiro. É o número ímpar positivo que está entre o 1 e o 14? Não, porque tem o 9, né? Teria que ter o 9 aqui, e não tem o 9. Então não pode ser esse. Esse aqui é falso. É um número natural menor do que 10? Não, os números naturais menores que 10 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui é super falso. Se existe super falso. Bom, a união de conjuntos, né? Isso aqui são. A gente agora vai falar de união. A união dos conjuntos A e B é dada por. Bom, isso aqui não pode, porque isso aqui tá escrito, está contido e não está contido. União é esse U aqui. Bom, de cara eu chutaria a letra B, a letra D, né? Mas vamos ver aqui. X tal que X é primo, X está entre 1 e 10. Então vamos escrever quem é o conjunto A. A é igual primo, que está entre 1 e 10 é 2, 2, 3, 5, 7. São esses elementos, tá? Então aqui tá 1, 2, 3, 5, 7. Beleza, então esse aqui é verdadeiro. Então, de cara aqui, eu já colocaria verdadeiro nessa, por quê? Porque está contido e não está contido, pertence entre dois conjuntos, não existe, tá? É de elemento para conjunto. Então, esse aqui já estaria fora de qualquer maneira. E está contido, não, contém e está contido, é comparação entre conjuntos. Então, não é.